Red Magic 11 Pro é um dos celulares mais potentes e mais diferentes que eu tive o prazer de usar em 2025. E isso é por ser o primeiro smartphone a passar por aqui com resfriamento líquido. Será que isso funciona mesmo? Será que ajuda? Eu passei mais de uma semana testando esse cara a fundo e quero te contar tudo. Mas calma, que todo o resto do aparelho também é bem interessante. Ele ainda conta com tela, processador e uma bateria enorme. Então, pega aí uma pipoca e bora lá que eu tenho muito para contar. Se gostar, dá para pegar o Red Magic pelos links da descrição ou clicando aqui na tela para o YouTube Shopping. Além disso, aproveita para dar uma olhada no nosso grupo de ofertas em escolha.cc/grupo, onde mais de 170 mil pessoas recebem diariamente os melhores preços e cupons. Agora sim, bora pro vídeo. Pode subir a vinheta. A primeira coisa que eu notei ao pegar o Red Magic 11 Pro foi a sua construção robusta, mas também a completa ausência de um módulo saltado de câmeras. O vidro que cobre a traseira é o mesmo que cobre as três lentes, o flash e tudo que tem nessa carcaça. Ao lado das câmeras, a marca Red Magic é iluminada por LEDs, assim como a ventoinha que fica na faixa mais abaixo. E isso que parece ser uma escolha inusitada para sinalizar o carregamento sem fio, na verdade é um resfriamento líquido de verdade. É a menor bomba de resfriamento líquido que eu já pude experimentar em um equipamento eletrônico, verdade. O Jerry Rig Everything abriu esse cara e mostrou em detalhes esse sistema que é bastante curioso. Depois que esse vídeo acabar, eu até recomendo você passar lá e dar uma olhada. Por enquanto, o que eu posso adiantar é que o smartphone tem uma estrutura belíssima e complexa por dentro, para te entregar o melhor que um aparelho gamer pode oferecer. Além do resfriamento líquido e das tradicionais ventoinhas para o smartphone se manter resfriado, o celular também usa uma câmara de vapor para distribuir bem o calor produzido pelo chip da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite de quinta geração. Esse chip é muito potente e isso gera calor. Por isso você precisa de um sistema que consiga mandar esse calor embora sem cortar poder de processamento. Mas eu vou aproveitar esse assunto um pouquinho mais na frente, porque de resto não existe tanta diferença do Red Magic 10 Pro. A lateral é bem reta, com os botões na direita mais centralizados e inclui também a ativação do modo gamer da interface. Ele é assim por conta dos gatilhos que ficam nas extremidades da lateral, que a empresa chama de gatilhos de ombro. Eles funcionam para os jogos, mas você também pode usar como disparador de câmera. Além de sensíveis ao toque, os botões são iluminados por LED e trazem a atmosfera gamer para esse smartphone. Nos dois lados, temos ranhuras que servem para a circulação do ar, mas isso custou a proteção contra a poeira do telefone, ficando apenas a certificação IPX8. Como extras, o 11 Pro ainda conta com uma faixa de iluminação no lado esquerdo, a porta P2 na parte de cima, além de saídas de áudio estéreo, porta USB 3.2 Gen 2 e bandeja para 2 chips. Mesmo que seja esse smartphone voltado para o público gamer, a Nubia fez um Red Magic com uma cara mais tradicional, acabamento fosco que esconde o resfriamento líquido debaixo da carcaça, mas tem coisas que não dá para esconder, como essas aberturas laterais. Porém, é o melhor dos dois mundos, para quem quer ter um celular básico para sair na rua e um estiloso para ficar em casa. Tanto que o sistema operacional tem uma configuração em que os LEDs só ligam quando você aciona a alavanca para acessar o modo gamer. A frente é um pouco mais simples, com 6.85 polegadas de um painel AMOLED com 144 Hz de taxa de atualização, 1800 nits de pico de brilho e resolução de 1216 por 2688 pixels. A densidade é de 431 ppi, ou seja, você só enxerga os pixels desse painel se for muito esforçado. E como diriam os antigos sábios, só se você for muito cri-cri. Eu acho essa tela perfeita para jogar porque ela é bastante responsiva e vem ainda com uma película para proteger contra arranhões. Na moldura, a Red Magic deixou o suficiente para que os usuários consigam usar o celular e não se preocupar com toques acidentais. O software consegue ignorar bem quando essa parte da mão, debaixo do dedão, toca no aparelho. Tudo fica melhor porque o aproveitamento do painel não tem interrupções com a câmera frontal e o sensor ultrassônico lê a digital bem rápido e fica bem posicionado no aparelho, facilitando o uso com as duas mãos em qualquer posição. Para quem gosta de jogar, eu tenho certeza que a tela do Red Magic 11 Pro é excelente. Eu não tenho o que reclamar desse componente. As cores estão bem equilibradas, a taxa de quadro se adapta ao jogo e entrega fluidez. E a resposta ao toque é muito boa. Algumas pessoas insistem em dizer que o vidro é vidro, mas não é. Quando você tem acesso a tantos celulares e testa vários ao mesmo tempo, percebe que os mais baratos não trazem essa suavidade na hora de deslizar o dedo para você fazer um movimento mais preciso, e isso prejudica a jogatina, especialmente se você fica mais de uma hora jogando.
No 11 Pro, até a película aplicada no celular permite essa fluidez, essa facilidade, que é o essencial para o nicho que esse aparelho se enquadra. Outro ponto essencial para qualquer jogador é ter um equipamento que vai garantir o máximo de desempenho sem sacrificar nada. Bom, o Red Magic se esforça muito para isso. Na sua ficha respeitável, estamos falando do Snapdragon 8 Elite Gen 5, que traz 8 núcleos focados em desempenho, sendo 2 deles de 4.6 GHz e outros 6 com 3.62 GHz de velocidade. Isso é bem mais do que a gente costuma ver em smartphones. Como comparação, o iPhone 17 Pro Max, que usa o chip A19 Pro mais potente, conta com apenas 6 núcleos de processamento e tem um clock máximo de 6.26 GHz, menos que o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Segundo o site danoreview.net, são mais de 15% de vantagem no Geekbench e 60% a mais de pontos no AnTuTu V10. Fato é que, pela primeira vez, a Apple perdeu de um Android no Geekbench 6, o que mostra o potencial do chip da Qualcomm para coisas que superam o uso comum no dia a dia. Nos nossos testes, a gente não conseguiu passar de 4 milhões de pontos, como estão divulgando em outros canais. O maior ponto do Red Magic no AnTuTu V11 é de quase 4 milhões de pontos. O número exato está aí na tela. Nos testes com o Geekbench 6, a gente atingiu quase 3.800 pontos de single core e pouco mais de 12.000 pontos no multicore. Tá, ele é poderoso e isso é fácil de falar. Tem gente que conseguiu mais pontos que eu, mas e no uso, no dia a dia, como é que fica? Claro que eu rodei tudo que eu podia com esse cara. Começando com o mais tranquilo, o Asphalt Legends, que não libera 120 FPS para qualquer um, ele já estava configurado no máximo com tudo que um gamer tem direito quando a gente abriu. Apesar do painel não mostrar a taxa de quadros em 120 Hz, o jogo disse que estava e que eu poderia jogar assim se eu quisesse. Call of Duty também rodou tranquilo na taxa de quadros máxima, com bons gráficos e tudo que eu mereço. Da mesma forma que foi League of Legends. Até aqui tudo certo. Eu já esperava que esses títulos fossem rodar muito bem no 11 Pro. Afinal, eu já consegui resultados muito parecidos com o Red Magic 10 Pro e 10S, que trazem hardware inferior a esse. O que me deixou um pouco cético foi Genshin Impact. No momento em que eu coloquei esse cara para fazer um download, parecia que eu estava ligando meu antigo Acer com Intel Core 2 Duo. O barulho da ventoinha era tanto que eu pensei que meu MacBook Air tinha ganhado ventiladores e eu não sabia. Junto da ventoinha, o smartphone também acionou o sistema de resfriamento líquido. E isso começou a espalhar aquele calor pelo aparelho e eu realmente pensei que o smartphone ia parar de funcionar, porque estava extremamente incômodo e quente. De uma forma, isso é bem eficiente. Afinal, o calor se espalha e você tem menos perda de desempenho. Depois que o download acabou e eu deixei o aparelho esfriar, as coisas se normalizaram e eu consegui jogar tranquilo com tudo no máximo na maior configuração possível. Daí eu resolvi ir além, claro. Se você ainda não viu o nosso vídeo de como jogar vários jogos de PC do seu celular, eu recomendo você assistir se você está pensando em pegar o Red Magic 11 Pro, porque vale muito a pena. Eu conectei ele no monitor via cabo USB-C, conectei o controle Bluetooth e joguei alguns títulos, como Silksong e Mortal Kombat. Eu não estava esperando a experiência de um PC gamer, mas pro que eu queria, me atendeu bem mais do que eu estava esperando. E aqui eu consegui fazer esse cara esquentar de verdade, e mesmo assim não foi o suficiente para eu perceber que o aparelho estava engasgado ou perdendo potência. O que eu percebi foi a bateria indo embora muito rápido. Na verdade, a bateria não descarrega quando ele está conectado ao monitor via USB-C, porque o monitor recarrega o celular com 60 watts. Já na TV, aí sim foi como se eu abrisse a torneira e deixasse a bateria escoando. Uma horinha de jogo foi o suficiente para levar 1/3 da bateria embora, 33%. O Red Magic 11 Pro vem com 7.500 mAh de capacidade, com um carregador de 80 watts na caixa. Ele também suporta o carregamento rápido sem fios de 80 watts, mas o máximo que o meu carregador faz são 55 watts. Então foi isso que eu tive, e a recarga nele é bastante rápida. Eu não marquei o tempo com o carregador sem fio, porque ele pode variar tanto pela posição como pela temperatura do aparelho. No carregador com fio, o 11 Pro demorou 1 hora e 5 minutos para ir de 0 a 100%. Em 1 hora de carga ele estava com 98%. E se fosse na minha rotina, eu já teria tirado ele do carregador ali. Para os que carregam o celular até 80%, com 45 minutos na tomada, você já pode sair usando o seu celular. Para um componente tão grande, ele é realmente veloz. E o mais legal de tudo isso é que para preservar o componente saudável e acelerar esse tempo de recarga, o smartphone ativa os meios de resfriamento, tanto no carregamento via cabo, mas especialmente nos sem fios. No começo, eu achei que ia consumir muita energia. Porém,
Os resultados que eu tive, que me agradaram bastante, eu entendi que isso pode não acelerar, mas evita demorar ainda mais. Para quem tá curioso, a gente também tem aqui os tempos de todos os outros jogos que a gente testou nele. Asphalt Legends consumiu 13%, Genshin Impact 14%, Call of Duty LoL 17%. E os jogos de PC, através do Game Hub, uma média de 30 a 35% por hora. No YouTube, o celular não chegou nem a 6%. No Chrome ele gastou 8% por hora de uso, e em gravação 4K a 30 quadros por segundo, ele precisou de 11% de bateria em uma hora. Ou seja, ele é potente, roda tudo liso, tem bom arrefecimento, carrega muito rápido, tem uma bateria enorme e ainda consegue ser econômico para uso comum e até em jogos. Portanto, se você estiver configurando seu celular e baixando e configurando seus novos jogos, só tenha paciência, porque se o smartphone começar a esquentar muito, ele vai precisar de um pouco de tempo para se adequar e regular essa temperatura. Os resultados são bons, tanto para o processador, que se mantém lá no alto, quanto para a bateria, que gasta e desgasta mais devagar. Por fim, só faltou falar de um assunto, que é por onde ele perde um pouco para os seus concorrentes topo de linha. Não tem jeito. As câmeras do Red Magic 11 Pro são de 50 megapixels na traseira e 16 na frontal. E eu quero começar falando dela, porque é o que eu vejo a galera criticando mais. Se eu vou comprar um celular pensando apenas em jogar, se ele fizer umas fotos legais, que dá para eu postar nas redes sociais, de vez em quando eu tô no lucro. E qual que é a dificuldade maior dessa lente? Fazer foto contra a luz ou com alguma iluminação em cima do smartphone. Dá pra ver que na maioria das selfies que a gente tirou tem um clarão na cabeça. O reflexo da luz no vidro da tela faz esse efeito. E aí o smartphone tenta compensar no pós-processamento, mas o resultado é esse que você tá vendo. Quando a gente tá com a luz a favor e não tem nenhuma luz vinda de cima, direto na câmera do celular, o ponto é outro. E aí entra o excesso de contraste e embelezamento que é aplicado. Mas isso é para compensar o trampo que é para filtrar os pixels da tela e na frente da lente. E assim, eu quase não consigo ver esse sensor com a tela desligada e colocando uma luz sobre ele. Quem dirá com a tela em seu funcionamento? Se a sua referência de câmera embaixo da tela é o Z Fold da Samsung, esquece isso. Aqui você não enxerga pixels na tela e isso dificulta ainda mais o resultado final. O que acaba sendo mais afetado, porém, é o vídeo. Primeiro, que ele grava apenas em 1080 30 quadros por segundo. Para um telefone com 16 megapixels na frontal e Snapdragon 8 Elite geração 5, claro que ele consegue gravar em até 8K e tudo mais. O lance é que o sensor não é bom para tudo isso. E o jeito mesmo é limitar no final, para não prejudicar o pós-processamento de vídeo. Já na traseira, a gente está falando de duas lentes de 50 megapixels, que fazem boas fotos e vídeos legais, mas é isso que você vai ter e nada mais. Tanto a grande angular quanto a ultra angular gravam em até 8K a 30 quadros por segundo, que é mais do que qualquer um aqui vai querer gravar. Só que tem uma diferença notável entre as cores e os detalhes da lente mais aberta para a principal. As cores não ficam iguais, e eu percebi que no ângulo mais aberto, as fotos ficam com o efeito olho de peixe, com essas bordas mais arredondadas. Pro preço e categoria que esse celular está, eu relevo muitas coisas, mas essa falha boba, que até um aparelho de R$900 já consegue corrigir no software, é complicada. Ele tem também um modo macro, que poderia ser feito com um sensor ultra angular, mas a Red Magic preferiu insistir com 2 megapixels para isso. Segundo o site, esse sensor serve para modos de foto aprimorados, o que pode significar também que ele auxilia outras lentes, como a profundidade para o modo vertical. Eu não sei porque a Nubia, que é a fabricante do Red Magic, insiste em trazer o modo retrato como modo vertical, mas é esse o nome, não me enganei não. Para o que o celular se propõe, eu não vou reclamar tanto, porque não é o foco dessa categoria, mas eu ainda acho que tem como melhorar o software e fazer um pouco mais aqui. Talvez se você instalar uma Gcam, lembra que é isso? Ou algum outro aplicativo de fotos e vídeos, você possa ter melhores resultados. No nativo, ele é bem limitado e é isso. Antes de finalizar, eu queria falar um pouco sobre o software, que dessa vez veio com um único joguinho pré-instalado, mas que traz 2 aplicativos nativos, que na verdade funcionam como pasta de sugestão de aplicativos e jogos. Os aplicativos do sistema são úteis, mas eu preferia que tivesse uma galeria nativa ao invés do Google Fotos. Ele já vem com o Android 16, com o Red Magic 11 e dentro das configurações ele tem uma área chamada Outras Funcionalidades, que é onde a gente tem as funções mais divertidas. Os modos de IA do sistema estão mais simples e o visual foi melhorado, o que facilita na hora de encontrá-los e usar no dia a dia. No modo de jogos, agora você tem uma assistente pessoal para te ajudar em alguns diálogos de jogos, e ainda tem a biblioteca de plugins, que eu não lembro de ter usado em outros aparelhos. Foram mudanças sutis, mas que estão aqui para melhorar a experiência. Bom, eu confesso que no começo
Eu pensei que esse sistema de arrefecimento líquido era só uma função meio que para chamar atenção, sabe? Mas no fim, ele faz diferença, já que vem acompanhado de uma das maiores câmaras de vapor de um smartphone. A construção e a tela estão num nível muito top, principalmente por se tratar de um topo de linha, e ele convence com esse acabamento bem feito. A bateria e o processador também são outros pontos muito positivos no Red Magic 11 Pro, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão implicar com as câmeras dele. A gente até, se ele chegar a uma faixa de R$6.000, como aconteceu com seus antecessores da série 10, o Red Magic 11 Pro vai ser excelente, juntando qualidade e bom preço. Por enquanto, a gente ainda não tem o preço oficial, por isso a gente vai aguardar para ter uma opinião concreta a respeito desse cara. Mas por hora, me conta o que você achou dele. Vale ou não investir em um celular tão bom quanto esse? Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que curte celular gamer, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.